Bom dia, gentes. Vamos para a nossa leitura de hoje, Lucas capítulo 9. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extras. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunhos contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Heroíde, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecido e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Heroíde disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltarem, os discípulos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir ao campos vizinhos e ao povoado e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-o aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem a multidão dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outro que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? O que dizem? Perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote e pelos mestres da lei,
seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ao destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier ao seu glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A Transfiguração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, aparecia, o seu rosto se transformou e suas roupas ficaram áveis e resplendentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinha visto. Eu vou parar por aqui nesse capítulo porque ele é bem grande. Eu vou continuar depois. Vou ler um salmo agora. Vou ler um trecho de Salmo 119. Ensina-me, Senhor, o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o meu coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.